a grande família. Nós estamos concluindo, falando já sobre a família ideal e o problema espiritual. Abordamos que toda família tem a dificuldade, porque toda família é formada por pecador, e que um mal a ser combatido na família é o pecado. Falamos isso no primeiro domingo. No segundo domingo, nós falamos sobre os papéis, de como é fundamental identificar os papéis naquilo que Deus direcionou, e cada um cumprindo o seu papel. E o pastor Daniel falou sobre a submissão, a sujeição, sobre um estar sujeito ao outro, e quando todo mundo identificar o papel, assim então a família conseguiria ser mais saudável. Na semana passada, a Martiele falou sobre os conflitos, a família e o problema dos conflitos, e como nós vamos levar tudo isso em Cristo para nós sermos transformados e nós experimentarmos saúde da parte do Senhor. E na nossa programação estávamos que nós terminaríamos então falando sobre a grande família, uma família para a glória de Deus. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Assentado mesmo como você está, já falando isso com vocês, que é uma condição do coração e não da postura do seu corpo. Então, assentado mesmo, nós podemos ter reverência em relação à palavra de Deus. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora quero convidar você também a abrir lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Acabamos de cantar isso, mas vale lembrar que é um versículo bíblico. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Nós acabamos de cantar isso. Isso é maravilhoso. Irmãos, de quando Moisés escreveu o Gênesis até quando Paulo escreveu a carta de Romanos, nós temos alguns milhares de anos. Nós temos um tempo bem distante entre essas duas datas. Desde quando nós lemos aí Gênesis até quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, se passa muito tempo. Mas esses versículos eles estão distantes dos escritores, mas eles são completamente ligados aos seus propósitos. Quando Deus diz para Moisés como se deu toda a criação, quando ele revela tudo isso, ele mostra que ele que criou todas as coisas, e de que ele criou o homem, que ele criou a mulher, e que ele juntou o homem e a mulher, e agora ele deu um significado para se tornar uma família. Ele disse: agora vocês vão subjugar a terra, e vocês vão encher a terra, vocês vão multiplicar. Ele estabeleceu aí a criação, e ele como criador. Está tocando uma música alta? Tá? Cadê os meus irmãos aqui para me ajudar? Vamos ligar aquela caixa ali, ó. Pede para eles ligar aquela caixa que, se Deus quiser, some. Senão eu vou falar sem o microfone, porque vai ser melhor. Acho que se você só puxar o cabo dali, já vai resolver. De repente nós deixamos só um retorno. Pode ser que resolva para a gente. Resolveu muita coisa. Agora nós vamos virar o resto dos retornos para eles. Muito obrigado. Acho que os irmãos vão conseguir me ouvir, né? Vocês vão conseguir me ouvir. Então, temos essa distância. Então, nós temos aqui em Gênesis a revelação do Criador e a sua criação. E agora nós temos em Paulo o propósito dessa criação. Nós temos em Gênesis, então, Deus criando,
E agora nós temos Paulo, milhares de anos depois, falando por que Deus criou a família. Nós vemos nesse texto para que Deus criou em Gênesis. Então Deus criou, e criou eles para dominarem a terra e multiplicarem. Agora Paulo está dizendo assim, olha, vocês existem para fazer isso, mas vocês existem para a glória de Deus. Porque ele diz que tudo é por ele. Ele está dizendo assim, a criação veio existir por causa dele. Ele está dizendo, é por intermédio dele. Foi através dele que essas coisas foram criadas. E o estado final de toda coisa criada é para a glória de Deus. É por ele, para ele, por intermédio dele, é que são todas as coisas. A ele seja dado sempre glória. Amém. Nós temos essas duas premissas. Nós estabelecemos um propósito, uma família para a glória de Deus. Nós sabemos agora em Moisés e em Paulo essas duas verdades. Deus criou a família e criou para a sua própria glória. Nós temos uma dificuldade porque desde quando Deus criou até quando Paulo escreveu, a família se perdeu. O pecado entrou no mundo e aquilo que foi criado para o louvor do nome de Deus, aquilo que foi criado para a glória de Deus, se perdeu no seu propósito e as famílias começaram a fazer um monte de coisa, menos glorificar a Deus. As famílias desenvolveram muitos projetos, muitas missões, muitos objetivos, mas não necessariamente para glorificar o nome de Deus. Até que Cristo é revelado de novo. Até que Cristo, ele encarna, ele aparece aqui, ele cumpre com a sua missão, com o seu propósito, resgata de novo o propósito da família do Pai. Agora ele dá condição de novo de que toda a família se volte para o Pai. E Paulo está dizendo assim, então, vocês foram criados por Deus, vocês pecaram, vocês estavam distantes de Deus, mas Cristo foi revelado a vocês, e através do sacrifício do Filho, é que vocês de novo podem voltar para o propósito que Deus criou vocês, que é para o louvor dele. Quando Paulo diz por ele, ele está dizendo a respeito de Cristo. Quando ele está falando que é para ele, ele está falando também que é por causa de Cristo Jesus, e é para Cristo Jesus. Paul Washer tem uma frase muito forte e muito significativa em relação a isso, que um jovem um dia disse para ele, um jovem chegou para ele e disse, irmão Paul, perguntando para ele assim, dizendo assim para ele, eu entendi que Cristo é tudo o que nós precisamos. Aí ele falou, não jovem, você não entendeu, Cristo não é tudo o que nós precisamos, Cristo é tudo o que nós temos. Ele não é apenas o que nós precisamos, ele é tudo o que nós temos. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a família não é um fim em si mesmo. A família foi criada por Deus, mas ela não tem como objetivo principal ser uma família. A família só existe por causa de Cristo Jesus. A família só existe por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. E a família só pode glorificar a Deus por causa de Cristo Jesus. Qual foi o pecado, e ainda é o pecado de muitas famílias? As pessoas se casam e elas acham muito legal casar, e depois que elas se casam, elas descobrem que na verdade elas nem sabem por que casaram mais. E agora elas se veem dentro do casamento, elas se veem compartilhando o dia a dia, se veem compartilhando muitas coisas, mas está sempre lá no coração assim, mas por que foi que eu casei? E aí vem os filhos. E agora o casal que antes já não estava de repente tão bem ou achando um propósito, começa a achar propósito nos filhos e começam a viver em favor dos filhos. De qualquer maneira, é um pecado tanto quanto o outro. Viver pelo cônjuge ou viver pelo filho? Porque na verdade o único propósito da família é viver para Cristo Jesus. O único objetivo de todo casal, quando casa, deveria se casar para a glória de Deus. Deveria se casar para evidenciar a Cristo Jesus. Todo pai, quando gera um filho, deve gerar um filho com o objetivo máximo de glorificar o nome de Deus. Eu sei que eu estou falando uma coisa que para vocês de repente não é novidade, mas normalmente nós temos esse conceito muito superficial. Às vezes nós temos esse conceito aqui muito abstrato, nós falamos assim, não, eu vivo para a glória de Deus, meu trabalho é para a glória de Deus, mas é uma coisa muito mais superficial do que realmente um princípio da parte de Deus que nós entendemos. O meu desafio hoje com vocês, minha garganta está dolorida, o meu propósito hoje com vocês é um desafio, é nós sairmos dessa subjetividade
e entrarmos sobre alguns princípios de verdade, como nós podemos, de verdade, irmãos, sermos uma família que glorifica o nome de Deus. Não só sobre discurso, não só nós falarmos assim de maneira genérica, não, nós vivemos para a glória de Deus, mas o que realmente isso significa. Então eu quero compartilhar aqui com vocês algumas verdades. Eu quero convidar de novo você a abrir lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No dia que você comer dela, certamente você morrerá. Irmãos, nós temos aqui um princípio que Deus estabeleceu, de como Ele ia fazer para que o nome dele fosse glorificado através das famílias. Como que ele ia fazer para que o nome dele fosse glorificado? Através da criação. Então ele estabeleceu uma aliança. Ele estabeleceu uma aliança com o homem, dizendo assim para Adão ali naquele momento que nos representa, e para Eva: olha, eu estou fazendo uma coisa para vocês, eu estou criando uma terra para vocês, vocês vão dominar, vocês vão sujeitar, mas vocês também têm alguns compromissos comigo. Então ele estabeleceu uma aliança, e a aliança ela tem duas características, direitos e deveres. Uma aliança é assim, estabelecida assim, sobre direitos e deveres. Então ele colocou sobre o direito da humanidade: encham a terra, tenham tantos filhos quanto vocês forem capazes de fazer e sustentar. Sabe, encham, multipliquem, povoem a terra, sujeitem a natureza, dominem a natureza, extraia dela tudo que você puder. Tente desenvolver o máximo possível para que você extraia o melhor possível dessa terra. Se você conseguir extrair alguma produtividade da água, faça isso. Se você conseguir fazer alguma coisa com a energia do sol, faça isso. Ele está dizendo: explore, tente fazer o máximo possível com essa natureza. Sujeite, é um direito seu, aproveite. Sabe, tem paisagens lindas, aproveite, vai passar as férias nesses lugares. Aproveite a natureza para você ter um contato bom, para você ter um tempo de descanso. Aproveite o máximo possível que você conseguir da natureza. É um direito seu. Tenha muitos filhos, é um direito seu. Mas você tem um dever comigo. O seu dever é: não coma. Não coma da árvore que pode te dar o conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas, menos dessa. Dessa você não pode comer. E é exatamente o contrário. Parece quando você faz isso com o filho na fase de adolescência dele, né? Quer falar para ele fazer, ele não fazer alguma coisa, fala para ele fazer. E o contrário também serve. E Deus disse: não faça isso. Ele estabeleceu uma aliança, direitos e deveres. Então, como Deus estabeleceu um jeito da família glorificar o nome dele? Através de uma aliança. Irmãos, a história inteira da humanidade se desenvolve assim. Nós percebemos isso lá já na família de Jacó, que é chamado Israel, que através de um homem, através de um nome, se transformou em uma família, de uma família muito grande, de uma família grande em 12 tribos, de 12 tribos uma grande nação, estabeleceu, e até hoje nós conhecemos Israel por uma nação, mas começou com um homem e começou com uma família. Deus estabeleceu isso, olha, através de uma aliança. Então toda família que ia se formando, Deus estabeleceu: essa família existe porque eu criei, e ela tem direitos e ela tem deveres. Ela tem direito, ela pode aproveitar, mas ela também tem uma limitação. Ela tem que corresponder naquilo que eu exijo dela, naquilo que eu preciso dela. Então nós temos algumas dimensões específicas que nós podemos pensar a respeito disso. E eu queria construir isso com você. Vamos ler Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 37, para nós entendermos o que essa aliança então estabelece para nós. Não há uma novidade, irmãos, o que eu vou falar para vocês, de princípio, mas possivelmente nós não olhamos isso com uma visão familiar para esses textos. Esse aqui é o nosso desafio. Então, olha, nós temos uma aliança com Deus. Desde Adão e Eva até os nossos dias,
a maneira em que Deus glorifica o seu nome através das famílias é a aliança. Através de uma aliança que Ele fez conosco. E essa aliança é sobre direitos e deveres. Mateus 10, 34 até o 37, diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus tem uma aliança com a nossa família. E uma das dimensões dessa aliança que Deus tem para nós é sobre o relacionamento que nós temos uns com os outros. Nós falamos isso aqui já nos dois domingos anteriores, de que nós temos papéis para termos uns com os outros, e de que nós temos conflitos nesses papéis. E por nós não entendermos os papéis e não resolvermos conflitos, então nós não glorificamos o nome do Senhor Jesus. Agora, na nossa aliança com o Senhor, Ele vai nos tratar em relação ao nosso relacionamento de um para com o outro. Irmãos, é óbvio que esse texto não está falando que Jesus quer destruir as famílias, é óbvio. É óbvio que esse texto não está dizendo que Jesus vem e o intento de Jesus é jogar um contra o outro. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus só simplesmente está dizendo que, por causa dele, que porque algumas pessoas vão amar ele acima das outras, algumas pessoas não vão entender. Porque algumas pessoas vão amar mais a si mesmo do que a Cristo Jesus, e isso vai gerar conflito dentro de um lar. Então Jesus não está dizendo que Ele vai dividir as pessoas, que esse é o propósito. Ele está dizendo assim: mas quando vocês entenderem que vocês estão num relacionamento conjugal, que vocês estão num relacionamento familiar, para glorificar o meu nome, vocês vão entender que tem pessoas que não estão na mesma página que vocês, que não estão na mesma dimensão que vocês, e eles vão se dividir, eles vão se afastar de vocês. Então o pai vai brigar com o seu filho, o filho com o seu pai, o marido com a sua esposa, o genro com a sua sogra, e isso vai virar uma bagunça. Sabe por que ele está falando isso? Ele está enviando os 12 discípulos para pregar nesse contexto. Ele está dizendo que vocês vão ir pregar, vocês vão anunciar o meu nome, vocês vão ser bem recepcionados em alguns lugares, mas em alguns lugares eles não vão aceitar vocês. Em alguns lugares que Cristo não pode ser aceito, que o coração deles não estão voltado para mim, o Evangelho vai ser pregado, mas eles vão caçar vocês. Eles vão rejeitar vocês, eles vão virar as costas para vocês, eles não vão abrir as portas para vocês. Quando isso acontecer, saia daquele lugar, tire a poeira que está na sandália, porque aquele lugar não é digno de vocês, aquele lugar não é digno do Evangelho, da palavra que vocês possuem. Então esqueçam aquele lugar e abandone, deixe que eu tratarei com aquele lugar no final. E essa premissa ele usa para a família. Ele está dizendo assim como vocês vão pregar para pessoas que não querem aceitar a Cristo, vocês vão encontrar isso dentro da família de vocês. Porque alguns de vocês vão me amar mais do que tudo nessa vida, mas alguns não terão condições. Alguns não me terão por premissa. Eu lembro eu atendi uma jovem um dia no gabinete, e ela tinha terminado um relacionamento. E ela estava chorando, desanimada, chorando. Não estava desanimada, ela estava chorando, ela estava animada, na verdade. Ela tinha terminado o relacionamento, mas ela estava animada. E sabe por quê? Porque sabe que ela terminou o namoro? Porque ela disse que o namorado dela disse para ela que amava mais a ela do que conseguia amar Jesus. O namorado dela disse assim, o conflito era em que ela tentava ter uma vida com Cristo e ele não estava tão interessado. E ela assim, mas como que você não pode se interessar pelo Senhor? Como que você não pode se interessar por Cristo? Se é a única coisa que move a minha vida. Eu estou dizendo as palavras dela, ela estava chorando. E ela disse assim, como que eu posso namorar com um homem que ama mais a mim do que consegue amar a Cristo Jesus? Então eu terminei com ele, porque eu não poderia fazer isso, porque eu não estava disposto a oferecer isso para ele, porque eu amo mais a Cristo do que ele. E eu estou mais disposto a estar com Cristo do que estar com Ele. E eu estou mais disposto a fazer a vontade de Cristo do que fazer a vontade dele. Então eu terminei com ele. Ela falava isso chorando, porque ela não conseguia entender como alguém pode amar outra pessoa acima de Cristo Jesus. E foi uma das experiências mais marcantes que eu tive sobre relacionamento, porque é muito difícil chegar a esse entendimento.
É muito difícil chegar a esse esvaziamento sobre as suas vontades, sobre o seu querer, sobre as suas admirações, para chegar ao momento de entender que na verdade tudo, Cristo não é apenas tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós temos. E Jesus está falando exatamente a respeito disso. Ele está dizendo assim: vocês precisam me amar acima de tudo. Os relacionamentos de vocês são menos importantes. Eu quero ler um texto com vocês para deixar isso ainda mais forte. Deuteronômio 21, 18 e 21. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Se você não conhece esse texto, principalmente se você é pai, irmãos, é uma lição dura, mas é o que Deus nos ensina. Ele diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai e nem a sua mãe, e não escuta quando disciplina, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, ele não nos obedece, ele é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Irmãos, essa lei, ela está na parte quando Deus estabelece as leis para a família. Se você ler esse capítulo, você vai ver ali que Deus estabelece a lei para todas as coisas. Em relação à família, como o homem deve tratar e cuidar da sua família, como o homem deve cuidar do seu filho, seja da primeira esposa ou da segunda, porque naquele momento ainda não conseguimos entender, mas havia bigamia, o homem tinha mais de uma mulher, tinha pelo menos duas mulheres, às vezes ali naquela época, uma coisa que Deus desconstruiu, que Deus nunca disse para o homem ter duas mulheres, foi o homem quem fez isso, e Deus depois chegou a nos dar isso de maneira ainda mais clara, que o homem terá uma só mulher, e vai chamar ela de esposa. Então, mas nesse capítulo você vai ver as instruções a respeito disso. Essa lei, quando nós olhamos aqui, pela leitura que nós fazemos nos dias de hoje, parece uma coisa absurda. Pensa, como que você vai pegar o seu filho e vai levar ao que equivaleria hoje, né? Naquela época era um sacerdote, mas o que equivaleria hoje a alguém representante da lei. Vamos supor que você levaria isso para uma espécie de um juiz ou um delegado. Aí você diria assim: olha, esse meu filho, eu corrijo ele, eu ensino ele, eu digo para ele qual é a vontade do Senhor, eu digo quais são os mandamentos do Senhor, mas ele não me ouve, ele não ouve, ele é obstinado, o coração dele é duro. Então sabe o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês matem ele, matem o meu filho, porque eu não posso admitir que eu gerei um filho que desonre a Deus. Eu não posso admitir que eu gerei um filho e que agora esse homem ou essa mulher está desonrando ao Senhor. Eu prefiro lidar com a dor do luto, com a dor da desonra. É o que o texto está dizendo. É óbvio, irmãos, que a lei não falava a respeito de uma criança. A lei não falava a respeito de um adolescente. A lei falava a respeito de um homem formado, que designou no seu coração fugir dos princípios de Deus. E que de maneira definitiva abandonou os caminhos de Deus. Não está falando sobre aquele homem que caiu ocasionalmente em pecado, que bebeu e às vezes se excedeu um momento da sua vida. Está falando sobre alguém que definiu viver uma vida longe dos princípios e dos valores de Deus. Então o pai está dizendo assim: eu prefiro ter um filho morto do que ter um filho desobediente ao Senhor, porque a minha família só serve se for para a glória de Deus. Olha a dimensão de relacionamento. Olha o propósito de relacionamento que Deus está estabelecendo. E Deus não diminuiu o padrão. Quando Deus estabeleceu isso, Deus ainda continua com esse mesmo olhar sério para ver essa mesma dimensão. Deus está dizendo: eu tenho uma aliança com vocês. E uma das características dessa aliança é como vocês se relacionam entre vocês, e como vocês se relacionam entre vocês e comigo no estado final, no sentido final. O que vocês fazem no relacionamento de vocês em relação a mim? Ele não afrouxou
As nossas relações familiares, irmãos, precisam, acima de tudo, respeitar a aliança com Cristo sobre os nossos direitos e deveres, nos nossos relacionamentos. Sabe quais são os nossos direitos? Os nossos direitos são de nós nos relacionarmos entre nós. Pedimos sabedoria para nós sermos um bom marido, para sermos uma boa esposa. Pedimos sabedoria para Deus, é um direito nosso, dizer assim: Deus, o Senhor inventou o casamento, me dê condições, me dê sabedoria. É um direito nosso pedir sabedoria da parte de Deus. É um direito nosso clamar para que Deus restaure a comunhão da família. É um direito nosso clamar para que Deus salve os nossos familiares que não estão em Cristo Jesus. É um direito nosso pedir saúde pelos nossos familiares, porque foi Deus que inventou a família. Então é um direito nosso em Deus, faz parte da aliança, está incluso na aliança, dizendo assim: nós podemos chegar para Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor disse que essa família foi o Senhor quem gerou. Olha o que está acontecendo na minha família, falta provisão. Nós estamos prestes a passar fome, nós não conseguimos pagar conta, nós estamos clamando ao Senhor, nos socorre, nos ajuda. Foi o Senhor quem gerou essa família, foi o Senhor quem gerou essa aliança. Nós estamos em relacionamentos difíceis, nós não conseguimos ter comunhão, nós não conseguimos falar a mesma língua, nós não cuidamos uns dos outros, nós xingamos uns aos outros, nós ofendemos uns aos outros. Nos ajude a ter um melhor relacionamento, é um direito nosso. Está na aliança, irmãos. Nós podemos recorrer a Deus, dizendo: Deus, o relacionamento aqui na minha casa está muito difícil. Está muito difícil. Nós podemos clamar assim ao Senhor, para que, como nós cantamos a canção, o Senhor venha e sara a nossa casa, para que o Senhor venha e liberte a nossa casa, para que Deus venha e restaure a nossa casa. Mas junto com esses direitos também estão os nossos deveres. E o nosso dever em relação à família, e o nosso relacionamento com o outro, o dever principal, irmãos, é nunca, guarde isso no seu coração, considerar um cônjuge mais importante do que Deus. Considerar um filho mais importante do que Deus. Por isso Jesus disse: eu prefiro. Jesus está dizendo isso, ele não está dizendo que ele vai causar isso, mas está dizendo assim: eu prefiro. Na verdade não é nem prefiro, eu espero mesmo que, se você tiver que optar entre mim e um parente seu, por mais amado que seja, eu espero que você opte por mim. Eu espero isso de você. Fui eu quem gerei isso para você, mas eu sou muito mais importante do que eles. Tem um teólogo chamado Kenneth Grant, que ele diz assim: não sangue, mas fé deveria reinar sobre nós. Não dó, mas a lei de Deus devia dirigir nossa conduta perante esses que se colocam contra Deus, mesmo que sejam nossos próprios filhos. O comecinho resume muita coisa. Não sangue, mas fé deveria reinar sobre nós. Irmãos, é maravilhoso. Você pode olhar para o seu cônjuge e achar ele incrível, achar ele maravilhoso. Você pode olhar para ele e falar: que homem de Deus que Deus me deu. É exatamente isso que aconteceu, irmãos. Deus te deu, não é seu, é de Deus. Você pode olhar para a sua esposa e falar: que mulher piedosa, zelosa, que mulher maravilhosa que o Senhor me deu. Exatamente, foi Ele, é dele. É dele, não é, você não pode colocar acima dele mesmo. Tem um limite às nossas relações, a nossa admiração. Eu sei que nós não falamos quase, né? Mas nós criticamos, nós temos uma postura parece muito bem definida em relação à idolatria no nosso coração, mas é a idolatria de senso comum, a idolatria que está na boca, está na ponta da língua da maior parte das pessoas. Mas e quando nós olhamos para os nossos filhos, será que não há uma idolatria? Quando nós olhamos para o nosso cônjuge, será que não há uma idolatria? Será que nós estamos colocando as pessoas acima? Será que o nosso relacionamento com as pessoas não está ficando acima do nosso relacionamento com Deus? Para ser mais prático, irmãos, quando nós preferimos estar com a nossa família do que estar com Deus, nós estamos idolatrando nossa família. Quando nós maquiadamente dizemos: eu vou passar um tempo com a minha família, por isso eu não tenho tempo para estar com Deus. Irmãos, a sua família faz qualquer coisa menos glorificar o nome de Deus. Tem muita gente, muito cristão, acho que essa palavra é especificamente para isso. Tem muito cristão se escondendo atrás da família, como se pudesse esconder de Deus.
como se alguém pudesse estar dizendo assim: não, eu tenho que optar, ou ter tempo com a família, ou ter tempo com Deus. Irmão, será que esse Deus onisciente não sabia desenvolver as coisas a ponto em que ele entendesse, ou que você entendesse, que tem tempo para tudo? De que você pode se devotar a Ele, e de maneira alguma isso vai conflitar com a devoção que você pode ter também para a sua família. Deus está dizendo assim: tem tempo para tudo. Tenha tempo de qualidade com o seu cônjuge, tenha tempo de qualidade com os seus filhos, mas nunca deixe de estar comigo para estar com eles. Jesus está dizendo assim: se você prefere qualquer um dos seus familiares além de mim, você não é digno de mim. Na verdade está dizendo assim: haverá um dia em que eu me apresentarei com vocês, aí já não mais apenas como Salvador, eu me apresentarei